Fala aí, galera, beleza? Sou o professor Matheus Tomé e vou estar aqui hoje, especialmente hoje, para falar com vocês sobre a radiciação de números racionais. Antes de vocês falarem assim, peraí, cara novo, matéria velha, o que está acontecendo? Não, vocês já viram esse conteúdo, já foi apresentado para vocês lá na aula 24 e 25, se eu não estou enganado, mas vocês receberam bonitinho na agenda de vocês, então é só dar uma olhada. E a gente vai passar só para dar uma revisada nesse assunto, que faz tempo, hein? Aula 24 e 25, faz muito tempo. Mas vamos lá, vamos só dar uma olhadinha. Antes de a gente começar, deixa eu esconder essa minha cara nova e feia aqui no cantinho. Vou aqui no canto, estou aqui falando, então preste atenção. Vamos lá. Para começar, eu não vou começar logo falando de radiciação de números racionais, não. Eu vou voltar lá na radiciação, na raiz quadrada, que vocês conhecem. Por exemplo, raiz quadrada de 25. Alguém já falou assim, vai começar fácil assim? Vai ser tudo fácil. Vai ser fácil, mas nem tanto. Raiz quadrada de 25 é 5. Todo mundo sabe isso, todo mundo já viu em algum momento isso. Não é novidade. Vocês viram isso lá em números naturais, lá no seu sexto ano. Mas vamos revisar tudo com calma, para ninguém ficar para trás. Raiz quadrada de 25 é... Raiz quadrada de 25 é 5 por quê? Por que dá 5? Porque 5 vezes 5 é 25. Raiz quadrada é uma raiz de índice 2. Aqui onde a gente não escreve, no meio desse valezinho aqui, desse V, tem um 2. Quando a gente não escreve, é uma raiz quadrada. Tem um 2 escondido lá. Então eu preciso descobrir que número, repetido 2 vezes, por isso aquele 2, chega nesse resultado aqui. Pode ser números diferentes? Não, tem que ser o mesmo número. Por exemplo, raiz quadrada de 49. Que número que multiplicado por ele mesmo dá 49? Aí você vai testando. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. 5 vezes 5, 25, que a gente já viu. 6 vezes 6, 36. 7 vezes 7, 7 vezes 7. 7 vezes 7, 49. Todos esses vocês podem ir testando. Mas tem dois que são muito mais diretos que normalmente vocês acabam se confundindo. Que é a raiz quadrada de 0. Você vai falar, que número que multiplicado por ele mesmo dá 0? 0. E a raiz quadrada de 1. Que número que multiplicado por ele mesmo vai dar 1? 1. Então, esses dois são mais diretos. Por enquanto, nenhuma novidade que vocês já tenham visto em anos anteriores. Mas se eu peço para vocês a raiz quadrada de 324, já viu que eu deixei até esquematizado ali o que vai acontecer. A raiz quadrada de 324 não é uma daquelas que nem o 49 ou 25 que você responde rápido. Você tem um pequeno delay. 324, já não sei, hein? Muito alto esse número. Pô, vou testando, cara. E testando a vida inteira ali, vai dar muito trabalho, vai perder muito tempo na prova. A gente tem um mecanismo de resolução rápida. A gente faz a decomposição em números primos. Falei um palavrão aqui praticamente, né? Vocês não lembram. Números primos, 2, 3, 5, 7. Eu vou tentar ir dividindo aquele 324 até chegar no 1. Por exemplo, 324 dá para dividir por 2. 324 dividido por 2, 162. Dá para dividir por 2 ainda, já que 162 é par. 162 dividido por 2, 81. E 81 é ímpar, já não vai dar mais por 2, hein? Então eu vou pensar, o próximo número primo depois do 2 é o 3. 81 dividido por 3. 81 dividido por 3, 27. Pô, 27 dá para dividir por 3 ainda, hein? 27 dividido por 3, 9. 9 ainda dá para dividir por 3. 9 dividido por 3, 3. Ué, 3 dividido por 3. 3 dividido por 3, 1. Opa, cheguei no 1 que era que eu queria. Mas o que eu faço com esse monte de número? Lembra o número que eu falei que fica aqui, ó, escondidinho, que a gente não escreve? É o número 2. Então eu vou fazer pares de números iguais. Ó, fiz pares de 2, pares com o número 3 e pares com o número 3 novamente. Sobrou ninguém, né? Quando não sobra número nenhum, a gente diz que essa é uma raiz quadrada exata, que é só o que está interessando para a gente nesse momento. E eu pego esses números que eu formei par e multiplico eles. 2 vezes 3 vezes 3. 2 vezes 3, 9. 2 vezes 3, 9. Eu dormindo já. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. Então, a raiz quadrada de 324 é 18. Você poderia ter feito 18 vezes 18 ia dar 324. Então, a gente relembrou aqui rapidinho como é a decomposição em números primos. Só que ainda falta um detalhe. Eu vou sair agora para um outro conjunto. Eu estava trabalhando só com o conjunto dos números naturais, aqueles números que vocês já conhecem a vida inteira. E agora eu vou para o conjunto dos inteiros.
Se eu peço para você calcular a raiz quadrada de menos 9, tu vem seco aqui, tu fala, opa, 3. Mete um 3 ou mete até um menos 3. Cuidado, galera. 3 vezes 3 dá 9. Menos 3 vezes menos 3 dá 9 também. Porque menos com menos. Multiplicação de dois números negativos, o resultado é positivo. Pô, então eu preciso pegar dois números que sejam idênticos e dê negativo. Se eu juntar um positivo com positivo, tá positivo. Um negativo com negativo dá positivo. Não vai ter como encontrar. Então, ó, não existe no conjunto dos racionais. Esse quezinho é de racionais e esse é viradinho é de não existe. Então, o que eu já posso falar? Não é possível calcular a raiz quadrada de números negativos. Não é possível calcular dentro dos conjuntos dos racionais. Vai ter um momento lá no futuro, na sua vida, mais lá para frente, que você vai ver que existe raiz quadrada de número negativo. Mas sem spoiler de vida, né? Tem muito tempo para passar ainda, um dia você vai chegar. Por enquanto, não é possível calcular. Vamos seguir. Nossa aula tem o interesse da radiciação de números racionais. E os números racionais, o que eles trouxeram de novo para o nosso conjunto de números? Os números naturais eram os números que a gente usava para contar, os números inteiros trouxeram os negativos e os números racionais trouxeram as frações e os números decimais. Como é que eu vou tirar a raiz quadrada de uma fração? Uma fração é um número em cima e um número embaixo, falando direto, vamos dizer assim. É o número em cima e o número embaixo, é o numerador e o denominador. Pô, se eu tenho um número em cima e um número embaixo, então eu vou fazer a raiz quadrada do numerador e vou fazer a raiz quadrada do denominador. Vou fazer duas raízes quadradas separadas. Eu tenho dois números. Então, por exemplo, raiz quadrada de 9 quartos. Eu vou fazer a raiz quadrada de 9 e a raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 9, 3. Raiz quadrada de 4, 2. 3 sobre 2. Cheguei lá na minha resposta. Raiz quadrada de 144 sobre 36. Eita. Abre lá. Raiz quadrada é de 144 e 36. Professor, eu não sei fazer a raiz quadrada de 144. Abre lá, decompõe. Puxa lá tua setinha lá, tua linha e vai decompondo. Eu vou para ganhar um tempo, já fiz. E tu é malandro e sabe quanto é que é a raiz quadrada de 144? Tu sabe que é 12. E a raiz quadrada de 36 é 6. Galera, eu cheguei numa fração, 12 sextos. Eu poderia simplificar essa fração? Poderia. Eu posso escrever a fração 12 sextos como apenas 2. Não tem problema nenhum. Você poderia perceber isso lá do começo. Ó. 144 dividido por 36 dá 4. Raiz quadrada de 4, 2. Mas eu fiz aqui bem passo a passo para a gente trabalhar um pouquinho mais. Então, fração, raiz quadrada do numerador, raiz quadrada do denominador. E o número decimal? Cara, o que me atrapalha no número decimal, vocês concordam comigo que é a vírgula? Se não tivesse vírgula, eu sei fazer. Eu sei fazer raiz quadrada. Ou eu utilizo aquelas que eu já conheço, ou eu vou fazer o meu tracinho bonito lá e vou fazer a decomposição. Então, meu primeiro passo é raiz quadrada do número sem vírgula. A vírgula me atrapalha, jogo essa vírgula para longe. Tiro aquela vírgula dali e faço a raiz quadrada. Mas na matemática, cara, eu não posso pegar uma vírgula e jogar fora, né? Eu posso pegar, retirar ela um momento, calcular, mas depois eu tenho que voltar com essa vírgula. Mas eu tenho que voltar ela com uma posição muito precisa. E como é que eu sei a posição dela? A quantidade de casas decimais da minha resposta é igual à quantidade das casas decimais do início dividido por 2. Olha o 2 de novo. Índice 2, raiz quadrada. O 2 vai estar cercando a gente o tempo todo. Então, por exemplo, raiz quadrada de 0,04. Primeiro passo. Tiro a vírgula. Se eu tirar a vírgula, vai ficar 0,04. 0,04 é 4. Raiz quadrada de 4, 2. Mas eu preciso ver a quantidade de casas decimais. Eu tenho duas casas decimais aqui. 2 dividido por 2, 1. Então vai ser 0,2. Uma casa decimal só. Vamos pegar outro exemplo? 0,00049. Eita! 0,0049, eu vou fazer o quê? Tiro as vírgulas e tiro aqueles zeros que zero à esquerda não vai mudar nada. Raiz quadrada de 49 é 7. Calma aí. 7, mas eu tenho 1, 2, 3, 4 casas decimais. 4 dividido por 2 dá 2. Então a minha resposta vai ser o 0,07. Duas casas decimais. Então repara, eu tento resolver com o que eu já sei, que é sem a vírgula, e depois que eu me preocupo com a vírgula. Mas por que eu posso fazer essa divisão? Vamos lá. Vou tentar fazer de uma outra maneira agora.
Outra maneira que você pode fazer sempre, tá? Eu vou passar de decimal para fração. Isso vocês já aprenderam. Como é que eu passo de decimal para fração? Eu escrevo no numerador o número sem vírgula e embaixo a quantidade de zeros é equivalente à quantidade de casas decimais. 2 casas decimais, 2 zeros. Opa, raiz quadrada de fração. Eu faço a raiz quadrada de cima e a raiz quadrada do de baixo. Raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de 100, 10. Raiz quadrada de um número que é 1,00000, é uma potência de 10 que a gente chama. Eu pego a quantidade de zero e divido pelo índice. Já vai direto. Por isso que a quantidade de zero divido pelo índice. E a quantidade de zero é a quantidade de casas decimais. Tá tudo ligado. Por isso que eu pego a quantidade de casas decimais e divido pelo índice 2. 2 décimos, 0,2, que a gente já tinha visto. Raiz quadrada de 0,0049. Vou passar para a fração. Isso aqui é 49 sobre 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 10.000. Raiz quadrada de 49, 7. Raiz quadrada de 10.000, 4 zeros. 4 dividido por 2, 2 zeros. 100. Belezinha? Último detalhe. Raiz quadrada se eu estiver misturando agora. Trouxe uma fração e trouxe um número negativo. Mas peraí, tu é esperto. Acabei de falar para tu que não tem raiz quadrada de número negativo no conjunto dos racionais, dos inteiros, nem dos naturais. Então não me vem enganando com fração não, cara. Não é possível calcular. Não tem como eu fazer nesse momento. Beleza, gente? Espero que vocês tenham relembrado esse assunto. Deixa eu voltar com essa minha carinha feia aqui, ó. Opa! Relembrar desse assunto e tirar um pouquinho dessas dúvidas. Qualquer coisa, vocês podem voltar lá na aula que vocês tiveram, ou pode voltar aqui e a gente dá uma outra olhada com calma. Belezinha? Então, bons estudos essa semana, gente. Tchau, tchau.